Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar com vocês tudo que eu li e assisti no mês de março, Março Cultural. Antes de começar a mostrar e comentar as coisas, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, que vi do mundo, que curta esse vídeo. Tem gente que fala que eu tô sumida e tal, mas gente, eu continuo postando 2 vezes por semana, né? Salvo raríssimas exceções, que aí teve 2 vezes só que eu postei 1 vez por semana apenas. E se vocês não estão tendo notícias minhas, é porque vocês não ativam o sininho de notificações, né? Com aquela opção de receber tudo. E por conta disso, o YouTube não manda, né? Então tem essa questão também. Então dê uma verificada, tá bom? Vamos lá para esse vídeo não ficar longo. Começar com o que eu li aqui no Kindle. Eu li 2 obras no Kindle. O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vilarda. Foi indicação do James Thiago e li, gostei bastante. Acho que vou fazer um vídeo. Mas é a história de uma travesti na Argentina, né? Uma história argentina. E é narrado em primeira pessoa, né, contando todas as agruras, todo o preconceito sofrido, toda a rotina, a vida, enfim, dela e do seu contexto. Eu gostei bastante porque eu nunca tinha lido nada parecido. Vou fazer um vídeo aí, vocês vão saber mais detalhes. O outro livro que eu li também no Kindle foi O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Tô aqui pensando se faço um vídeo sobre este livro. Porque é um livro muito triste, sabe? Triste, 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 assim. Eu não tinha lido nada sobre ele, né? O nome me era familiar, aí eu vi alguém falando que foi um dos melhores livros que leu em 2021 e tal, e aí resolvi adquirir sem ler sinopse, nada. Aí eu comecei a ler e pensei que fosse a narrativa de uma garotinha, né? Porque inicia assim a narrativa dela, né? Da protagonista, narrativa de infância. Aí eu pensei que fosse algo assim, né? As percepções de uma criança e tal. Mas ela vai crescendo. Aí é a história da vida desta mulher até os 50 anos. A gente tem saltos aí de narrativa, assim, de 10 anos praticamente. Né? Então ela aos 8, depois aos 17, 18, depois 28, 38, 48, 49, 50. E aí a gente acompanha a vida dela e por conta de um episódio que aconteceu na adolescência, quando ela tinha 17, 18, todo o resto da vida dela acaba, né? É tristeza profunda, é apatia e livro triste. Aí eu não sei se eu faço vídeo, porque assim, fazer vídeo sem contar o que aconteceu quando ela tinha 18 anos, né? O que a traumatizou, não vale a pena. Aí se eu fizer vídeo contar, aí as pessoas vão reclamar de spoiler. Mas, gente, falar desse livro sem narrar aquilo, sem discorrer sobre aquilo, é melhor não falar, né? Não tem sentido, não sobra livro pra falar se você não falar daquilo. Então aí, não sei, me digam aí o que vocês querem. Vocês querem que eu faça o vídeo? Mas se eu fizer o vídeo, eu vou contar o que aconteceu, que é bem no começo do livro, né? Desfecho do livro nem nada, mas é a partir dali que a história começa de fato, né? É a história do livro. Antes é só questão ali infantil e tal. Vocês decidem. Agora, o outro livro que eu li, o único físico, é esse Contraponto do Aldous Huxley. Este autor é aquele que escreveu Admirável Mundo Novo, né? O outro é bem mais famoso que este. Este eu tenho faz tempo e eu tava enrolando para ler e li, eu gostei bastante. A gente tem aqui um romance de ideias. O que é isso? Um romance com muitos personagens. Normalmente o romance de ideias tem muitos personagens, salvo algumas exceções, mas que não tem tantos acontecimentos assim, não é dinâmico em termos de ritmo. O dinamismo está nas ideias dessas personagens todas, e normalmente as ideias dessas personagens representam ali o que está em jogo naquele momento histórico. Normalmente romance de ideias é muito escrito depois de uma guerra, porque depois de uma guerra, assim, para onde que eu vou, né? O que fizemos de nós, o que fizemos do mundo. Ninguém quer mais ação, né? Para ter um romance de ação e tal. E aí, cada um dos personagens costuma representar uma das ideologias vigentes ali no momento. É isso. Querem exemplo de romance de ideias? O Fio da Navalha. Outro exemplo, A Montanha Mágica.
Outro exemplo, Educação Sentimental, Flaubert, todos romances de ideia. Pode ver que é sempre depois de uma guerra ali, aí, numa tentativa de ir assentando as coisas, ao mesmo tempo que tentar entender o que aconteceu, né? E aí, romance dessa natureza. Vou fazer um vídeo sobre ele, não se preocupe. Assisti bastante coisa. Não rendeu tanto, assim, um mês, porque eu voltei a dar aulas, então, assim, né, semestre, ano letivo começou, aí mais o emprego, né? E, enfim, eu tava me dedicada a algum outro projeto aí também. Na Netflix, as séries que eu assisti. Inventando Anna, é uma série famosinha aí, baseada numa história real de uma moça russa que enganou, Wall Street enganou ali a elite de Nova York, fingindo que tinha muito dinheiro, e na verdade ela deu muito calote, né? Porque ela fingiu ser uma herdeira rica, russa, alemã, sei lá, mãe alemã, pai russo, e ela fingiu que tinha muito dinheiro, e com isso ela se filtrou ali nos circuitos mais altos da sociedade e convencia as pessoas a darem ou emprestarem dinheiro para ela, porque e falava que o pai estava tipo embargando um fundo que ela tinha e que ela ia transferir o dinheiro, aí como todos achavam que ela era rica, né, então emprestava e tal. Enfim, isso que ela deu calote em vários hotéis, quase convenceu assim algumas financiadoras a bancarem um projeto dela de luxo, enfim. É baseado em fatos reais. É uma minissérie de 9 episódios, é uma temporada, 9 episódios, mas, assim, eu acho essa minissérie poderia ter acontecido em 5 episódios facilmente. Então, assim, não tem enredo para tanto, esticaram demais e ficou uma falta de... e ficou muito arrastada, porque ficou mais o mesmo, então, assim, não tinha um avanço de argumento, um avanço de enredo, aí você pensa, putz, com a metade dos episódios teriam contado essa história e não teria ficado tão cansativo. E eu acho que tem alguns outros probleminhas ali também, de consistência, porque às vezes parece que estão querendo que você, espectador, ache que ela seja inocente, depois parece que estão querendo convencer você, né? Quando eu falo eles, quem são eles que estão querendo convencer? É toda a conjuntura, quem dirigiu o filme, né? Então, querendo que você considere ela inocente, às vezes considere ela culpada, fica uma falta de consistência e que não me pareceu proposital, não pareceu ser um elemento pensado na série, entendeu? Pareceu mais ser algo assim de não saber muito bem conduzir, não sei. A atriz principal é aquela Julia Garner, que é uma atriz ótima, que é uma jovem atriz ótima, é aquela do Ozark, aquela loirinha do Ozark. Eu já assisti vários trabalhos com ela, eu gosto bastante dela, mas todo o resto você acha que ficou um pouco... deixou a desejar pra mim, tá? Last Kingdom, quinta e última temporada, eu assisti, gostei. Eu gosto muito dessa série, eu gosto muito de séries sobre vikings. Então, assim, claro que eu assisti toda a série Vikings, eu acho que eu já comentei aqui. Aí, este Last Kingdom também estava acompanhando, né? Mas eu não gosto dessa questão de uma temporada por ano, gente, porque eu esqueço tudo. Os personagens secundários, eles fazem referência ao que aconteceu em outra temporada, eu não lembro mais. Eu acho que essa eu vou começar a assistir de novo, do zero, tudo de uma vez, para entender melhor. Mas é uma história bem legal, baseada em fatos históricos, não é mais muita coisa de ficção, óbvio. A história do Uhtred Ragnarsson, que ele era inglês, e durante a invasão dos vikings, ele foi criado depois pelos vikings, o pai dele foi assassinado, foi criado pelos vikings, então ele ficou com essa cultura aí mesclada. Ele era considerado viking pelos ingleses e inglês pelos vikings. Então, assim, ele era foi considerado pelos vikings um traidor, tal, danês, né? Eles chamavam de daneses, os vikings, nessa minissérie. E ele lutava em defesa do reino de Alfredo, né? O rei da Inglaterra, de Sussex, né? Não existe Inglaterra nesse momento. É Mercia, Sussex e qual a outra parte? Nortúmbria, enfim, não existe a Inglaterra ainda, aquela união. E ele protegeu o reino, né? De Sussex, depois Mercia, de não sei o quê,
contra os daneses, os vikings, e aí ele era considerado traidor. Mas assim, é bem interessante, cada hora ele tava do lado de um, do outro, assim, ele não é virar casaca não, mas é que ele tinha relações afetivas ali, né, dentre os vikings, mas também ele jurou lealdade ao rei. Por que jurar lealdade? Ora, a gente tá aqui no momento de feudalismo, né, a gente tá falando do século IX ou X, então aqui a gente tem um belo exemplo de feudalismo britânico ali, né? Porque o feudalismo ele foi muito diferente a depender da região, né? Uma coisa era o feudalismo na França, outra coisa na Inglaterra. Aqui a gente tem um exemplo de feudalismo, ele é um vassalo, o sucerano, ele é vassalo, então cerimônia de beijar a mão, de jurar honra, proteção, né? Lutar junto com o rei, essas coisas todas. Legal. E aí eu assisti Vikings Valhalla, já que eu gosto, né, dessa história dos Vikings. Aqui a gente tem uma nova série de uma temporada. Ah, esqueci de falar. A quinta temporada do Last Kingdom tem 10 episódios. Valhalla tem, acho que 10 episódios também. E é essa mesma história que já foi contada pelos Vikings e foi contada aí pro Last Kingdom, agora Vikings Valhalla também está sendo contada. Mas assim, não é exatamente, cada um aborda um ângulo da história, né? Então eles partem de fatos históricos e criam narrativas a partir disso. Esse Vikings Valhalla é bem bom, assim. Não é difícil comparar, mas ele é melhor do que a segunda metade dos Vikings, a primeira série. Porque a primeira série Vikings, ela era muito boa até o Ragnar morrer, depois os filhos crescerem e virar aquela bagunça toda que virou. Eu não gostei muito, assim, das últimas temporadas. Continuei assistindo porque já tinha começado. E essa aqui, Valhalla, ela lembra um pouco o começo da série Vikings lá, com Ragnar e esqueci o nome dela, Lagertha, né? Estavam lá lutando e tal. Lembra um pouco isso no começo. Ela fica ali no meio termo, assim. Ela não é tão boa, eu acho, porque a primeira tem um impacto, né, inicial. Ela não é tão boa quanto a primeira parte dos Vikings, mas aí é melhor do que a segunda parte dos Vikings. E aí Last Kingdom é bem diferente, porque é a história mais dos ingleses, né, mais focado nos ingleses do que nos Vikings em si, embora toda a cultura ali seja viking, inclusive do Uhtred Ragnarsson, que se considera danês e não inglês, enfim. Boa série. Tô esperando a segunda temporada agora, né? Porque essa primeira temporada não é a única, vai ter uma segunda. Bridgerton, segunda temporada. Bridgerton é aquela série assim, que é muito famosinha e tal, mas aquelas coisas só pra você se distrair, assim, né? Sessão da tarde e tal. Pra mim, não é o tipo de série que me encanta. Eu assisto porque eu tô cansada e quero ficar vendo alguma coisa pra me distrair. Aqui, nessa segunda temporada, a gente tem o irmão mais velho dos Bridgerton, que decide se casar, precisa se casar, e aí todo aquele clima, né, de fofoca, de corte britânica e tal, a gente tá falando do século XIX. É a história dele e da Kate, que eles no começo se detestam, aí ele se compromete com a irmã dela, aquelas coisas todas. E o que é curioso nessa série, eu já falei disso quando eu comentei a primeira temporada, é que aqui a gente tem aristocracia, né? Se passa na aristocracia inglesa, século XIX, não tem pobre aqui, quase não aparece, assim, é sempre aristocratas. Negros aristocratas, e agora nessa segunda temporada, a noiva, enfim, a Kate e a irmã dela são indianas, né? Então, assim, a pele bem escura na corte, o que chama um pouco de atenção. E o que é engraçado é porque, assim, ninguém comenta a diferença. Isso seria possível no século XIX? Dificilmente, né? Não vejo possibilidade em termos históricos, né? Na perspectiva histórica, não vejo possibilidade disso acontecer. Isso de negro ter ascensão, ser tratado de maneira a não ter a questão do preconceito pontuando ali as relações, isso era comum antes da ascensão burguesa, antes da escravidão, da modernidade, né? Basta a gente ver peças de Shakespeare, né? Otelo, Moro e Veneza e tal.
Com a escravidão, houve a necessidade de criar um discurso de inferioridade da raça negra. E aí vem o preconceito. Então, nesse momento histórico aqui, do século XIX, é impossível ter essas relações sem ficar comentando. Talvez século XVI, sim. Século XIX, já com escravidão, já com séculos ali de escravidão, de preconceito, não. E aqui nada é mencionado, a rainha ela é negra, né? Nada é mencionado, então fica uma coisa assim meio feérica, assim, sabe? Meio de contos de fada mesmo. Mas para distração é bem bom. Filme que assisti na Netflix, O Bombardeio, aqui também baseado numa história real, na Dinamarca, é um filme dinamarquês, que conta a história de um bombardeio que aconteceu numa escola durante a ocupação nazista, durante a Segunda Guerra ali. Os ingleses decidiram atacar a Dinamarca, eles iam atacar um alvo específico lá em que torturavam judeus, os nazistas torturavam judeus e tal. Eles erraram o alvo e acertaram a escola. Então, assim, muitas crianças morreram, freiras e tudo mais. E a gente tem aqui a história de uma freira jovem que ela acaba se envolvendo assim com um soldado ali nazista, mas é uma história assim, sem muito aprofundamento. Não tem tanto peso, não é o centro do filme. Outras questões ali têm o mesmo peso dessa história. Então, assim, a história das crianças, uma criança que achou corpos, um carro que foi baleado e muitas pessoas morreram, né, confundiram, então os nazistas mataram gente inocente que por casamento o menino achou, aí então ele ficou mudo, não conseguia mais falar, aí outras crianças na escola, então assim, um pouco da vida dessas crianças nessa escola, e nessa escola essa freira também era professora, questionava muito a questão do nazismo, se envolveu lá com o nazismo, e aconteceu lá o bombardeio. Então é um filme bem interessante, eu recomendo. Até a próxima vez, é um filme que se passa aqui no Peru, né? Eu não sei dizer se é peruano, mas é uma produção peruana. Na verdade, acho que é uma produção espanhola. Acho que aquele ator é espanhol. É um filme que se passa aqui no Peru e é a história de um arquiteto que vem para o Peru, Machu Picchu, que quer construir um grande empreendimento. E ele se hospeda lá numa espécie de... acho que é albergue mesmo, hostel. E para fazer os estudos lá, e ele acaba se interessando pela moça que trabalha lá, né, que é a sobrinha da dona, da proprietária, e ela tem um estilo de vida totalmente diferente. Então, assim, ele todo sofisticadinho e tal, ela é meio hippie, gostando ali da natureza, e ele se envolve. É um filminho também para sessão da tarde e tal. Amazon vi 2 filmes, Glória Bell, com a Julianne Moore. É uma história de uma mulher de meia idade, assim, já separada, filhos adultos e tal, e ela quer encontrar uma pessoa, então sai pra dançar, né, vai pra balada e tal, ela encontra lá um cara, eles se envolvem, e ele sempre dá umas desculpas, assim, que tem filhos e tal, dá umas saídas, assim, no meio dos encontros e tal. É uma história de boy lixo, né, boy lixo tem em todas as idades, todas as faixas etárias, então, ela, uma mulher, assim, na pista, que se envolve com esse cara e depois né, vai desconfiando do comportamento dele e depois ele toma umas atitudes. Assim. É um filme interessante. Assim. Nada demais também. Fantasmas do Passado. Este é um filme, acho que americano, de uma faculdade nos Estados Unidos. Agora, qual estado dos Estados Unidos? Eu não me lembro. Mas, enfim, é uma faculdade que é conhecida por ser preconceituosa, ser racista, e eles querem limpar a barra deles, né? E aí contratam uma tutora negra, e tem uma professora negra e tem uma aluna negra. Então é a história dessas 3 pessoas negras lá, 3 mulheres negras, lidando com isso. Aí tem uma história também de fundo, tipo, história do passado, de uma moça negra que acabou... Agora eu não lembro se ela se matou, se foi homicídio, né? Ela se suicidou por conta de preconceito que sofreu ali. Então, é a história do passado, e essa história do passado assombra. Essa moça, estudante, começa a estudar, ela fica no quarto onde essa outra do passado se matou. Então, tem todo esse clima, assim, de
pesadelo, de assombro, de medo. É um clima assim de suspense. A faculdade tá querendo limpar a barra, mas dizendo que não é racista, que tá fazendo um programa até de inclusão e tal. Só que os alunos são racistas, né? Então fazem uma pressão ali para as coisas acontecerem. Enfim, é um filme que me lembrou um pouco aquele Den, aquela série que eu detestei, que tem na Amazon, que mistura racismo e terror. Eu acho que fica uma combinação horrorosa. Então, o filme não é tão ruim quanto a série. O filme não é ruim. Mas me incomoda quando mistura essas coisas, sabe? Me incomoda um pouco. E ainda achei razoável, né? Nada ruim. Então é isso. Eu só quero fazer um comentáriozinho sobre o Oscar, né? A cerimônia do Oscar que aconteceu essa semana. Não vou comentar o tapa do Will Smith. Eu quero comentar o filme que ganhou, Coda, que eu já tinha comentado ele aqui, antes de ele ser concorrente ao Oscar, categoria melhor filme. Quando eu comentei, acho que foi em janeiro, falei que era um filminho de sessão da tarde, né? Que, enfim, tinha nada demais e tal, totalmente previsível. Quando ele foi indicado ao Oscar, eu fiquei, nossa, mas como indicaram um filme desse Oscar? Tem nada a ver. Tô falando que o filme é ruim, mas não é um filme pra Oscar, né? Nada a ver. Que o ator tenha ganhado como melhor ator coadjuvante, ok. Mas o filme ganhar como melhor filme, gente, é a minha nossa. Ataque dos Cães é infinitamente superior. Enfim, Madres Paralelas, que também não estava concorrendo como melhor filme, mas enfim, ainda assim superior. Eu não vi todos ali concorrentes, mas Coda foi uma surpresa, um espanto. Como um filme como esse, simples, de sessão da tarde, pode ganhar o Oscar de melhor filme. Eu tô sem entender até agora. Então, assim, me desanima mais, cada vez mais, assistir o Oscar. Ainda bem que eu nem assisto, eu só vejo o resumo depois. Tá bom? Me digam aí o que vocês acharam, o que vocês leram, o que vocês assistiram, o que vocês me recomendam pra tudo, o que vocês acharam do Oscar. Enfim, vou dar a saber. Muito obrigada, beijo. Tchau, tchau.